E bomba aí, ó, no caso da Marielle, tá tirando o sono da família Bolsonaro. Quando, lá atrás em janeiro, se falou que o mandante do caso Marielle seria o Domingos Brazão, o bolsonarismo ficou 24 horas, mais ou menos, falando que, olha, era um petista que mandou matar Marielle, o Domingos Brazão é petista, ignorando que ele subiu em palanque com o Flávio Bolsonaro em 2022 e pediu votos para o Flávio e para o Jair Bolsonaro em 2022, ignorando que ele subiu em palanque com Cláudio Castro, e ignorando tudo isso. Mas tá, para o bolsonarismo o que importa é a narrativa e não a verdade. Estamos na era da pós-verdade. A verdade ficou lá atrás, não existe, não interessa mais a verdade. Hoje o que interessa é a narrativa. Pois bem, e o Bolsonaro chegou a dizer, ele num dia assim, era um dia à noite, ele estava de terno e gravata, exaltado, dizendo, acabou isso de caso Marielle, hein? Acabou, já viram? Aí, parem, o mandante não era quem vocês queriam, então calem-se. Tava muito, assim, ansioso o Bolsonaro para que o caso parasse, assim, que se parasse de falar do caso. Pois bem, eis que ontem saiu matéria aí no Diário do Centro do Mundo, em que o jornalista ligou dois fatos aqui que são muito importantes de serem ligados, que são o seguinte, eu vou te mostrar aqui, ó, demora um pouquinho, eu tô em tempo real aqui abrindo, ó, vamos ver, verificação, não sou robô, foi. Delegado alvo da Polícia Federal citou Jair Renan enquanto travava a investigação do caso Marielle. O nome desse delegado é Giniton Lages. Quem assistiu aqui pelo Plantão Brasil ontem viu a foto dele. Eu mostro aqui Giniton Lages, ou Giniton, eu não sei pronunciar o nome dele. Vamos falar Giniton. Tá. Ele sofreu busca e apreensão e foi apontado pela Polícia Federal como um delegado que, num cargo de chefia, ele foi indicado pelo Rivaldo Barbosa, que está preso, que é um dos mandantes. Rivaldo Barbosa, que foi indicado pelo General Braga Neto e foi condecorado pelo General Braga Neto, apesar da inteligência da polícia ter dito que não era para indicá-lo porque ele era corrupto. O Braga Neto bancou a indicação. O Rivaldo Barbosa colocou o Giniton e o Giniton, à frente ali da delegacia de homicídios, ele passou a manipular o caso Marielle e a travar as investigações. Esse Giniton Lages é o mesmo que em 2019, no dia em que aprenderam os mandantes do caso Marielle, ele falou isso aqui, ó. 12/3/2019, tá vendo? Dá pra ver aqui a data? Vou ampliar. 12/3/2019, filho de Bolsonaro namorou filha de acusado de matar Marielle, diz delegado. Quem é o delegado? Para Giniton Lages, não é importante para esse momento. Que estranho, tá? Não é importante. Já é estranho o assassino aí de uma política que era anti-bolsonarista, ele ser vizinho justo do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, que aliás era colega dela e brigou com ela 3 semanas antes. Já é bem estranho. Aí tá. Filho do Bolsonaro namorou a filha. Por que ele disse isso? Agora sabemos que tinham ligações telefônicas da residência do Rony Lessa para a residência do Bolsonaro. Não sabemos porque isso não foi tornado público se tinha vice-versa, também do Bolsonaro para o Rony Lessa. Aí eu falo Rony Lessa para Bolsonaro porque eram telefones residenciais. Segundo o delegado, é porque eles tinham aí um namoro, coisa de adolescente. O Bolsonaro, na época, chegou a dizer o seguinte: namorou metade do condomínio. A imprensa brasileira, o lixo da imprensa brasileira, começou a questionar, será que essa frase do Bolsonaro é machista? Dizer que ele namorou metade do condomínio? E não foi no cerne da questão. Será que ele namorou mesmo metade do condomínio? Parte da imprensa, que o Blog da Cidadania, que faz jornalismo sério, garotas do condomínio do Bolsonaro negam namoro com o Renan. Quer dizer, namorou metade do condomínio. Aí você vai lá no condomínio e pergunta para as meninas. Ela fala, não, eu não. E você? Não, eu não. Alguns podem dizer, vai ver, a menina tem vergonha de dizer que ficou com ele, coisa assim. Não tem. Hoje em dia, adolescentes aí, ou adultos jovens aí, de 16 a 20 e poucos anos, não tem vergonha de falar que ficaram com alguém, que namoraram com alguém, como era quando eu era adolescente. Ainda tinha isso que algumas pessoas, principalmente meninas, mas meninos também, ficavam, namorava escondido, ficava com vergonha de falar que ficou com alguém, porque senão vai parecer que é uma pessoa rodada, principalmente com mulheres, né, que o machismo era muito maior na época, quando eu era, tô falando igual, como se fosse bem mais velho, tenho 36, eu era adolescente faz 20 anos. Mas hoje em dia não tem essa. É estranho, né? Todas elas negam. Só que aí veio a pior parte.
Tá bom, ele namorou, isso justifica as ligações de telefone fixo. Então, dois, não é assim igual celular, não. É assim, telefone fixo, grandão, aquele trombolho. Dois adolescentes de 16 anos, em vez de se encontrarem vizinhos assim, em vez de falarem por videoconferência, uma ligação mais caliente, não. Falavam por telefone. Tá. Só que tem um problema. O problema agora pro Bolsonaro é esse aqui, ó. Apareceu também o Diego Pupi, que diz ser ex-namorado do Renan Bolsonaro, apareceu até com fotos, esse aqui é do ano passado, essa foto aqui, com fotos mostrando ele na cama, tudo mais, e dizendo, não, éramos namorados sim. E dizendo, ó, tem aqui uma conversa por WhatsApp, eu fui num cartório, o cartório viu a conversa no meu celular, e está aqui lavrada em ofício no cartório uma conversa dele, Diego Pupi, com o Renan Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui a conversa, e você vai ver que a situação da versão aí do Bolsonaro vai piorando consideravelmente. Aqui a conversa do filho do Bolsonaro com o Diego Pupi. Em branco é o filho do Bolsonaro, Renan Bolsonaro. Ele, ó, tá, precisa que eu vá aí. Ele confirmou a conversa, tá? O Renan Bolsonaro confirmou a conversa, então não tem como dizer que isso aqui não é verdadeiro. Precisa que eu vá aí? Quem quiser pausa aí para ler, eu tenho que ler ao contrário e eu vou treinar, eu prometo que eu vou treinar, aprender a ler ao contrário. Eu já sei ler de ponta cabeça. Vou aprender a ler ao contrário para não precisar mais, eu vou conseguir ler assim. Vamos lá. Eu te amo, cara, mas não termina comigo por conta disso? Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar? Porra. Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vivian dormiu, vem aqui pro quarto, para de show. Por favor. Vi você conversando com aquele cara, fiquei bolado. Aí você que fica com raiva de mim, já então não vai responder. Ele disse isso aí alguns minutos depois. Aí o Diego Pupi respondeu só no dia seguinte, mais de 12 horas depois. Difícil aí dizer que o Renan Bolsonaro namorou. Se namorou metade do condomínio, o Rony Lessa tinha uma filha e não um filho. Alguns podem dizer, Thiago, talvez o Renan Bolsonaro seja bissexual. Por ele ser bolsonarista, a gente jamais vai saber, porque ele, por ser bolsonarista, quando saiu esse escândalo aí sexual do Renan Bolsonaro, saiu um print screen do Eduardo Bolsonaro, de um story que ele fez, em que o Eduardo Bolsonaro xingava o Renan de tudo que é nome. Nós sabemos que o Eduardo Bolsonaro odeia o Renan Bolsonaro por uma outra conversa que a gente ficou sabendo lá atrás, em 2016. Vou te mostrar aqui. Essa mensagem essa foi uma foto tirada por um fotógrafo do então deputado Jair Bolsonaro, em 2017, na verdade, que foi quando o Bolsonaro estava tendo eleição para presidente da Câmara e o Jair Bolsonaro, ele queria que o Eduardo Bolsonaro estivesse lá e o Eduardo Bolsonaro não estava em Brasília, estava sabe-se lá onde. O Bolsonaro até falou, ó, não, você me traiu, não sei o quê, não vou te visitar na Papuda, essa imprensa descobriu o que você está fazendo aí, vão comer meu fígado e o seu, retorne imediatamente. Aí o Eduardo Bolsonaro responde aqui, não vai dar para ler direito, porque a foto realmente está meio embaçada, mas eu vou ler para você, porque realmente a foto está embaçada, viu? Aí não é a câmera. Ele diz, travou aqui por algum motivo, ele diz, quer me dar esporro? Tudo bem. Ele fala, vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho? Calma lá, diz aqui o Eduardo Bolsonaro. E não vai dar para ver direito porque tá embaçado. Mas, ó, procura aí, você vai achar inúmeras matérias sobre essas fotos aí. Ou seja, você já via lá atrás que o Eduardo Bolsonaro não gostava do Renan. E aí, quando ficou descoberto aí o escândalo aí do Jair Renan, qual foi a reação do Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro aqui no Instagram publicou a mesma imagem que eu te mostrei aqui do Jair Renan com o Diego Pupi, dizendo, olha, o meu pai, quem quiser pausa para ler, mas ele diz aí, o meu pai ainda ficava falando de mim por causa de umas fotos da época da faculdade com a rapaziada do Forfã. Porra, todo mundo já teve sua fase de experimentar um baseadinho. Agora comer pi de viado, essa desonra eu nunca dei pro nome da nossa família. Bolsonaro Júnior, tu é um pi e deveria ser deserdado. Logo depois de uma hora, ele apagou. Isso até saiu na imprensa. Inclusive a foto aí que eu te mostrei tá no UOL. Depois o Eduardo Bolsonaro negou. Falou, não escrevi isso. Mas você vê aí o clima que devia estar na casa dele. Então a gente nunca vai saber aí muito sobre o Renan Bolsonaro, porque ele não sendo heterossexual, é isso aí, é assim que a família dele trata, viu? Esse cara isso, é homofobia nível máximo, imagina, né? Dentro da família Bolsonaro. Ai dessa Laurinha Bolsonaro,
se um dia ela for bissexual ou lésbica ou qualquer coisa assim que não seja uma crente que subserviente ao marido que arranjarem para ela e assim, nossa, 100% enquadrada nos ideais evangélicos da Michelle e aí nos ideais aí conservadores fascistas da família Bolsonaro. Imagina. Pois bem, o Renan Bolsonaro não se encaixa muito nisso aí, então por isso briga aí com os irmãos vira e mexe. E aí, o problema é o seguinte, e a versão de que ele namorou metade do condomínio? E a versão de que o assassino da Marielle estaria ligando para casa do... O assassino não, a filha do assassino da Marielle estaria ligando para casa do Jair Bolsonaro, porque na verdade ela queria falar com o filho do Bolsonaro e não com o Jair. Essa versão vai para onde? Quando você descobre que o Jair Renan Bolsonaro, na verdade, não namorava o condomínio inteiro, segundo quem mesmo mora no condomínio. Eu fico pasmo, mas pasmo mesmo, que a polícia não, a imprensa até hoje não foi atrás da menina. A mesma imprensa que revirou até o lixo da casa do Lula não consegue fazer coisas básicas. Eu dou um exemplo, até hoje você não viu um funcionário ou funcionária, nem em off, da Embaixada da Hungria falar o que o Bolsonaro foi fazer lá, ou falar os bastidores. A imprensa não foi atrás. Nossa, imagina se o Lula se refugiasse numa embaixada quando ele estava para ser preso pelo Sérgio Moro. Nossa! Você teria baterias de entrevistas, teria matéria especial no Fantástico com todos os funcionários da embaixada onde o Lula ficou, mesmo se o Lula tivesse ido lá só na porta apertar a mão de alguém. A mão do Lula passou da embaixada, a mão do Lula estava em solo internacional, prendam-no. E seria assim. Mas era o Bolsonaro, você não vê. No caso aí, foi revelado isso, a imprensa não foi atrás do porteiro que disse que o assassino ia para casa 58, a imprensa não foi atrás da filha do Rony Lessa, a imprensa, se não fosse aí o blog da cidadania, a imprensa não foi atrás de todo mundo, todas as outras meninas, e agora tem que ser meninos também, do condomínio para saber se o Renan Bolsonaro realmente namorou metade do condomínio. Vi até um comentário lá falando, realmente namorou metade, a metade dos adolescentes homens, das meninas parece que não. Só que o problema é o seguinte, o Rony Lessa tinha uma filha. E aí? Aí que o Renan não explica, a filha não aparece, a imprensa não fez seu papel aí, e a polícia está investigando agora o Giniton Lages, que é o delegado que arquivou isso. A polícia já tem os celulares dele. O que se diz aí é que o Giniton não tinha ideia de que ele seria alvo dessa operação. Apesar de todo mundo saber, o Lewandowski avisou antes, eu não sei por que o Lewandowski avisou antes, realmente, não faço a mínima ideia. Para mim, eu achei estranhíssima aí a parte da comunicação do Ministério da Justiça, realmente decaiu muito quando saiu o Flávio Dino. Primeiro o Lewandowski foi anunciar que teria uma operação. Eu nunca vi alguém anunciar que vai ter operação. Ele estava praticamente o que o Lewandowski falou na quarta-feira. Ele faz uma declaração na quarta-feira e os bandidos são presos domingo. Praticamente o Lewandowski falou, escondam seus celulares, fujam, que vocês têm poucos dias. Só faltou falar isso. Pois bem, ele não fazia ideia de que ele seria alvo alvo também, esse delegado, é o que alguns dizem. Porém, olha, se ele não for uma pessoa muito burra, no mínimo esconder tudo que estava no celular dele, ele fez, né? Deletar ali as mensagens, tudo. No mínimo isso ele deve ter feito. Porque depois da declaração do Lewandowski, alguns dias antes, qualquer um que tinha a ver com o crime, nós não sabíamos quem eram os alvos. Mas os envolvidos sabem que são envolvidos. Esses aí devem ter se precavido. Mas a polícia tem os celulares dele e vai investigar agora. Agora ficou um ponto aí na investigação mas bem aí passível de se esclarecer, que é Renan Bolsonaro e a filha do Rony Lessa. Eles teriam que ter ido depor e aí depois comparar os depoimentos. Vocês ligaram, você ligava para ela de telefone fixo, tá? Qual o telefone dela? Uma coisa é você pegar no celular, na sua lista de contatos, selecionar um número, selecionar um nome, apertar um botão e fazer assim. Outra coisa é você pegar um telefone fixo, que tem um botão, você tem que digitar o número. Você tem que digitar 9 números. Você digitou os 9 números. Quais são os 9 números do telefone dela? Ah, não lembro, faz muito tempo. Tá bom. Vocês falavam do quê? Aí pergunta pra menina, e aí, vocês falavam do quê? Ah, vocês namoraram quanto tempo? Se conheceram como? Como? Ah, então não namoraram. Se não namoraram, tem um problemão. O assassino da Marielle ligar pro vizinho, que é o Bolsonaro, cujo filho, Carlos Bolsonaro, brigou com a Marielle 3 semanas antes. O pior, cujo filho, Carlos Bolsonaro, comanda o gabinete do ódio. Você tem uma investigação do inquérito das fake news e das milícias digitais que provam isso.
comandava o gabinete do ódio, que passou a difamar a Marielle imediatamente após a morte dela. É gravíssimo. O pior, o outro filho deste aí que se comunicava com o assassino da Marielle, que é o Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro, que homenageou. Você tem isso? Tem, não é que, nossa, Thiago, tem prova? Não, isso está registrado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 2 homenagens do Flávio Bolsonaro ao Adriano da Nóbrega, que era o chefe do Rony Lessa. E a investigação até agora não mostrou isso. Tudo indica que a investigação está continuando, porque teve busca e apreensão e tudo mais, e que tem coisa que virá aí à tona mais à frente. Eu não sei, parece que o Lewandowski, nas declarações dele aí, na última, principalmente a última que ele falou que a investigação acabou, parece que quando ele disse que a investigação acabou, não acabou não. Estava despistando alguém, talvez tenha sido de proposital para despistar alguém, não sei, alguns analistas aí da imprensa, eu vi até analistas aí na Globo News naquela semana dizendo, olha, é estranho falar que a investigação acabou e você fazer uma operação. Como é que acaba a investigação? Você vai fazer o quê então com o celular do Geniton aí, Geniton e do outro policial, é um delegado e um policial, que tiveram celulares, computadores apreendidos. Para que então aprenderam? Se a investigação acabou, acabou. Você não tem que ver no celular dele mais. Então, não acabou. Veremos aí o que vai acontecer, mas, eu vou ficar muito surpreso, mas muito surpreso mesmo, comenta aí se você também, se essa investigação acabar, chegar o relatório final da investigação, e a investigação não ligar esses pontos soltos. Tem 2 pontos soltos aí. Primeiro é o que o porteiro falou e o que está no livro do condomínio que o assassino ia para casa 58. E segundo é o delegado que travava as investigações enquanto ele era delegado e enquanto a polícia tem provas de que nessa época ele travava as investigações, ele ter minimizado telefonemas do assassino para um dos maiores interessados aí em apagar a memória da Marielle. Eu não posso falar que o Bolsonaro era interessado na morte da Marielle. Não sei como era a relação nem do Bolsonaro, nem dos filhos dele com a Marielle. Sabemos que o Carlos brigou com ela, mas entre você brigar com alguém e mandar matar, vai um abismo aí de diferença, né? Convenhamos. Mas, interessado em apagar a memória da Marielle, o Bolsonaro era, porque o gabinete do ódio passou a difamá-lo. Quando você passa a difamar, quando você passa a incentivar que as pessoas odeiem, que o Daniel Silveira ali, aquele estuprador lá que também está preso, Gabriel Monteiro, eles quebraram a placa da Marielle. Quer dizer, você quer quebrar a memória dela. Você querer quebrar a memória, a pessoa já morreu, já não vai mais te incomodar. Você querer quebrar a memória dela é o quê? Se não tiver mais memória dela, ninguém vai investigar. Se ninguém investigar, se não tiver uma comoção e uma pressão para que se investigue, aí os mandantes ficam livres, leves e soltos. Por que o gabinete do ódio, comandado pelo vizinho do assassino, que era o Carlos Bolsonaro, nem estou falando do Jair, Carlos também era vizinho do assassino, por que o gabinete do ódio queria tanto apagar aí a memória da Marielle e queria tanto aí acabar com a comoção quanto ao caso? Essa é uma pergunta que resta aí. Veremos, viu? Muito em breve teremos respostas quanto a isso. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!